Olá, povo de Deus, quinta-feira, 4 de abril de 2024, oitava da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, de 11 a 26, e Lucas 24, de 35 a 48. Continuamos nossa leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que entendemos como segunda parte da obra de Lucas, pois ele mesmo diz no princípio de Atos: no meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado para o céu. E no começo do Evangelho, ele escreve: muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado. O final do Evangelho e o começo de Atos têm, além da referência a Teófilo, a narrativa da ascensão de Jesus como ponto de união. Apesar de estas narrativas não serem exatamente da mesma forma, pois no final do Evangelho a ascensão acontece no mesmo dia da ressurreição e em Betânia. Já em Atos dá a entender que a ascensão aconteceu 40 dias depois da ressurreição e no Monte das Oliveiras. Porém, é somente Lucas que narra a ascensão de Jesus. O livro dos Atos não responde muitas vezes às perguntas que nós gostaríamos de lhe fazer sobre a organização da igreja e suas relações internas. O que interessa aos Atos, acima de tudo, é a missão da igreja. Essa missão segue um roteiro. Começa em Jerusalém, capítulos de 3 a 7, passa por toda a Judéia e Samaria, capítulos de 8 a 12, vai até os confins da terra, capítulo de 13 a 28. Termina em Roma, mas aberta ao mundo. Nos capítulos de 3 a 7, a figura central é a de Pedro, cujo testemunho é lembrado algumas vezes pelos Atos, no que se convencionou chamar de discurso missionários dos Atos. Nos capítulos de 8 a 12, Pedro continua a ser a personagem de primeiro plano, ainda que eventualmente a evangelização seja efetuada por outros, principalmente na Samaria, capítulo 8. Pedro desempenha assim mesmo um papel no reconhecimento da missão, e é ele próprio que, de 10 a 11, faz com que esta vença a fase decisiva da primeira abertura aos pagãos. A partir do capítulo 13, a figura dominante passa a ser Paulo, cuja narrativa das viagens missionárias ocupa a maior parte dos capítulos de 13 a 28. O empreendimento literário de Lucas de apresentar os fatos desde a aparição pública de Jesus até a passagem definitiva da missão para os pagãos, como um processo contínuo da história da salvação, como um caminho de acordo com o plano de Deus, termina com um apelo de responsabilidade de cada cristão. E no nosso texto de hoje, Atos 3, de 11 a 26, temos Pedro, que não deixa que o povo pense que a cura realizada no paralítico tivesse sido feita por um passe de mágica. Mas o que aconteceu foi pela fé no ressuscitado, pela fé no nome de Jesus. É pelo seu nome que foi fortalecido este homem que vocês estão vendo e reconhecendo.
Pedro aproveita para denunciar que esse Jesus, cujo nome tem poder, foi assassinado pelas autoridades judaicas, que deveriam crer nele, se de fato crescem nas Escrituras. Pedro ainda insiste no convite ao arrependimento e à conversão. Já no Evangelho de hoje, Lucas 24, 35 a 48, temos a continuidade do relato dos discípulos de Emaús, que retornaram à comunidade e testemunharam que tinham visto o Senhor ressuscitado e o reconhecido no partir do pão. Um dado importante a se destacar é o fato de que as Escrituras serviram para aquecer o coração dos discípulos, mas somente com o partir do pão é que eles realmente reconheceram Jesus ressuscitado. Podemos dizer que as primeiras comunidades entenderam desde o começo que era muito importante perseverarem no ensinamento dos apóstolos, na leitura das Escrituras, mas isso sem a prática concreta da partilha do pão não seria suficiente para testemunhar Jesus vivo e presente no meio de nós. No texto de hoje, percebe-se que os discípulos ainda não tinham conseguido alcançar o evento da ressurreição de Jesus, embora eles tivessem no testemunho de Pedro, como eles mesmos disseram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Depois tinham o relato dos discípulos de Emaús, mas a experiência concreta da ressurreição se dá mesmo em comunidade. Estavam reunidos quando Jesus aparece e lhes diz: a paz esteja convosco. Insiste que eles o toquem para desfazer o medo e aumentar a convicção. Em comunidade de pescadores, Jesus é servido com um pedaço de peixe assado. Na antiguidade, o peixe era símbolo de Jesus ressuscitado. E Jesus outra vez recorre às Escrituras para comprovar o que eles estavam vivenciando. A ressurreição de Jesus é bem diferente daquilo que aconteceu com a reanimação do cadáver de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. A ressurreição de Jesus é a participação do seu corpo, da sua natureza humana completa, da glória do Filho de Deus. É a glorificação de Jesus. Agora está manifesta plenamente sua natureza divina, que poderia parecer escondida na sua encarnação como homem, vivendo no meio de nós. E o texto de hoje termina Jesus dizendo à comunidade dos discípulos: vós sois a testemunha de tudo isso. Por isso, por causa disso, podemos afirmar, junto com o teólogo galego Andrés Torres Queiruga, a comunidade é essencial a toda religião e o é como lugar de descoberta, de recepção e de transmissão da experiência religiosa. Aquilo que vivemos e cremos não o descobrimos por conta própria. Sem uma comunidade que tivesse sustentado a fé ao longo dos tempos, essa consciência não chegaria a nós. Não há possibilidade humana de manter algo na história senão apoiado por uma comunidade. Sem uma comunidade que mantenha a vivência original na duração e na dureza da história, tudo acabaria perdido. Daí a grandeza de nossa experiência como membros de uma igreja, encarregada de continuar dando testemunho da fé recebida dos apóstolos.
Sejamos, pois, em nossa vida, com nossos gestos, atitudes e palavras, testemunhas vivas de Jesus ressuscitado, vivo e presente no meio de nós. Um beijo no seu coração.